Altair Toledo Machado, da Embrapa. Atualmente estou coordenando os programas de agricultura familiar na Embrapa, a nível nacional. E falar um pouco sobre os desdobramentos do trabalho com o MCP. Teria que fazer um resgate do que foi esse trabalho e para onde que nós poderemos ir. Esse trabalho teve um enfoque muito forte nas questões da semente, como sendo um recorte da agrobiodiversidade. Nesse recorte, nós trabalhamos bastante firme na questão do resgate, na questão da avaliação, da caracterização de diferentes variedades de milho, feijão, mandioca, dos adubos verdes. Fizemos muitas unidades demonstrativas, campos de melhoramento e campos de produção. Houve também uma série de capacitações que esse processo ele tem que ter os elementos capacitação e apoio técnico bastante vinculados numa ação comum e participativa para que o processo ele tenha força e tenha um poder de irradiação bastante amplo. E esse processo, então, hoje nós olhando ele e olhando também o caminho que nós seguimos, olhamos que nós estamos trabalhando com a construção de uma base genética junto com os camponeses para formar exatamente a base para os trabalhos com a agroecologia. Então nós entendemos que a agrobiodiversidade é a base genética da agroecologia. Entendendo isso, nós estamos então caminhando para os sistemas produtivos, para o entendimento desses sistemas produtivos, sistemas esses diversificados, sistemas esses que incorporam a diversidade genética de diferentes cultivos, das diferentes espécies, sistemas esses que envolvem controle biológico, que envolvem as diferentes interações entre espécies, entre os micro-organismos do solo, entre os insetos benéficos que possam estar colaborando dentro desse processo. Então, a partir do ano passado, começamos e criamos a ideia dos corredores agroecológicos, no qual é incorporado esse conhecimento sobre a diversidade de espécies e começamos então a formatar o sistema produtivo a partir de um corredor em que você tem faixas com adubos verdes, faixas com cultivos e que isso em anos sucessivos vão trocando de posições e com isso você vai incrementando a produção, melhorando o solo, melhorando a qualidade da terra, melhorando a qualidade dos materiais genéticos. Então nós entendemos hoje que seria interessante estimular e formar esses grupos de base de assistência técnica a nível regional. E esses grupos de base se ligam às capacitações e que essas capacitações se irradiam na base. E que esse mesmo grupo possa ser um grupo que coordena as atividades na região. Além dessa questão da relação capacitação e assistência técnica, nós entendemos também que tem que ser incrementadas as questões sociais e culturais, porque a diversidade de espécies elas estão vinculadas à questão do uso. Então é a questão da culinária, é a questão mística, é a questão do artesanato, as agregações de valores em relação a esses cultivos que possam ser formatados de diferentes formas. E não é para ficar somente com a questão das sementes como sendo uma questão única e prioritária. No manejo dos agroecossistemas que nós estamos querendo trabalhar de uma forma mais efetiva, as espécies nativas também fazem parte desse processo. Na região do Cerrado, por exemplo, você tem inúmeras dessas espécies nativas, como os buritis, como as mangaba, pequi, baru, gueroba. Isso também tem que fazer parte da diversificação dos sistemas produtivos, olhando de forma holística as propriedades, os territórios, a região, e com isso se começa a incrementar uma série de novos elementos que possam agregar valor para os camponeses. Isso tudo a gente vê como dois olhares. Um olhar na sustentabilidade dos processos dos camponeses e o outro olhar é o olhar da autonomia e da soberania que os camponeses possam vir a ter. Então, basicamente, o trabalho ele caminha agora exatamente para essa linha. Explorar mais as questões sociais e culturais,
os sistemas de cultivo e melhorar a interação da assistência técnica junto às regionais aonde o MCP está atuando. E obviamente que esse poder de radiação poderá levar o trabalho para outras regiões, para outros estados e também servir de modelo para outros países.